A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje quero estar trazendo mais uma palavra de Deus para meditação durante essa semana. Ela se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, a partir do verso de número 6. Diz assim a palavra: a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Enquanto eu estava meditando nessa parte da palavra, Deus me trazia muito sobre fidelidade, muito sobre como nós temos nos comportado diante de algumas adversidades. Nós, servos e servas de Deus, temos que ter em mente que em determinada situação, seja ela benéfica, seja ela maléfica, ao nosso ponto de vista, teremos que ter uma reação de acordo com aquilo que Deus espera de nós, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos guia a tomar esse tipo de decisão. Nós sempre costumamos olhar esses homens da fé que viveram, que estão aqui escritos no livro da Bíblia, como pessoas que tomaram decisões em situações ali que pareciam lógicas, mas que muitas vezes quando trazemos para a nossa vida, nós acabamos por perceber que aquelas adversidades que eles enfrentavam muitas vezes é igual a que enfrentamos hoje, é igual muitas vezes o que estamos enfrentando. Quero aqui te relembrar de algumas situações bíblicas que aconteceram só para reforçar um pouco isso que eu estou falando. Quando nós vemos ali que José é vendido por seus irmãos para ser escravo ali no Egito, ele tem todos os motivos para desistir dos caminhos do Senhor, para desistir das palavras que Deus tem para a nossa vida, que Deus tem nos dado para sobreviver a tudo isso que esse mundo tem feito contra a nossa vida. Ali, quando aquele povo estava reclamando para Moisés que faltava comida, que eles queriam comer carne, que eles estavam com medo de atravessar o rio, que eles estavam com medo do inimigo do Egito que estavam vindo atrás deles, Moisés teve que ter determinada sabedoria para lidar com aquele povo. Ele teve que sopesar a decisão entre decidir pela carne, que às vezes é muito fraca e estaria pouco se lixando para aquele povo, ou decidir com o Espírito, com aquilo que tudo o Senhor estava dizendo para Moisés, estava determinando para que Moisés fizesse. E Deus me trazia muito isso, sobre a nossa fidelidade, sobre o nosso comportamento diante de situações. Eu acredito aqui que qualquer pessoa que está ouvindo essa palavra já teve qualquer tipo de relacionamento com uma outra pessoa, aqui seja amoroso, seja familiar, seja de amizade, entre muitos outros. Nós não gostaríamos que as pessoas agissem de uma maneira diversa com a qual esperamos que elas façam, que elas venham a exercer. O exemplo aqui que eu quero trazer, que é bem comum nos dias de hoje, é quando uma pessoa casa. Nós, quando nos casamos, pensamos e temos a esperança de que a outra pessoa, o nosso cônjuge, ele vai ser alguém que nos honrará, vai ser alguém que não vai nos trair, vai ser alguém que diante de uma adversidade, diante de uma situação ali em que ela pode cometer algo que nos magoaria, que iria contra os costumes do casamento, os deveres de uma pessoa casada, ela venha tomar. Garanto que você não gostaria que as pessoas tomassem decisões incorretas, decisões ali que, mesmo elas sabendo que são erradas, elas venham a tomar. E é muito disso que Deus me trazia. Muitas vezes Deus tem requerido tanto a nossa fidelidade, Ele tem ensinado tanto a nós a palavra dEle, os caminhos dEle, tudo aquilo que é do céu, para que nós venhamos a não cair nesses laços, a não cair em situações como essa e acabar magoando, estar ali magoando o nosso Senhor, magoando Deus. Por vezes nós reclamamos quando Deus tem ali nos orientado, nos requerido mais conhecimento da palavra dEle, que nós venhamos a ouvir mais a palavra dEle, a ouvir mais sobre Ele, mas tudo isso é para que nós venhamos a nos manter firmes, estarmos ali realmente firmados numa rocha para em situações de adversidade, em situações ali que o inimigo vá colocar na nossa frente, nós tenhamos uma posição séria, uma posição firme de não fazer aquilo que é errado, de não fazer aquilo que o inimigo tem colocado na nossa vida para que seja feito, mas sim tomarmos atitudes que venham a condizer com tudo aquilo que Deus determina, que Deus ensina, que Deus espera de nós. Ali quando Daniel também é levado cativo junto com o povo de Israel para a terra do rei Nabucodonosor, nós vemos que quando é determinado que aqueles jovens que são separados para servir ao rei
Daniel e mais alguns, ele não se ajoelha para aquele rei, para aqueles costumes que ali estão, mas ele continua seguindo o que o Senhor determinava na vida dele. Ele continua seguindo os costumes da terra de Israel, os costumes do Senhor. É esse tipo de fidelidade que o Senhor espera de nós. Nós muitas vezes temos esperado que as pessoas sejam isso para nós, mas nós não somos assim com o nosso Senhor, não somos assim com o nosso Deus. Tomamos atitudes e decisões que não gostaríamos que outras pessoas tomassem se fosse em desfavor à nossa vida, que estivesse em desacordo com aquilo que esperamos. Outra situação adversa que eu trago aqui é a do rei Davi, quando ali ele retorna a seu castelo. Davi ele vai para a sua sacada e acaba vendo uma mulher muito bela, e ele permite com que pensamentos ali contrários àquilo que o Senhor determinava, contrário a tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado àquele rei, viesse a tomar conta da decisão que ele tomou ali. Quando ele manda chamá-la, quando ele coabita com ela e mata o seu marido para esconder um pecado que ele cometeu, tudo isso é uma decisão da carne dele, tentando esconder das pessoas tudo aquilo que ele tinha cometido. E aqui o ponto central é a decisão que tomamos que está em desacordo com aquilo que Deus determina na nossa vida. É uma infidelidade. Nós não estamos sendo fiéis para com Deus. Queremos ali muitas vezes ser como José, que viveu, apesar de toda dificuldade, se transformou em governador no final de tudo, mas nós não temos tomado atitudes como de José. José, ele foi escravizado, ele serviu Potifar da melhor maneira, ele honrou Potifar como ele honrava o seu pai enquanto ele trabalhava para o seu pai. Ali, quando ele vai ser encarcerado, quando além de escravo ele vira encarcerado, ele vai exercer um trabalho naquela cadeia da mesma maneira que ele fazia por Potifar. E o que eu vejo com isso? A fidelidade do homem para com Deus. Em situações adversas em que nós pensamos que Deus não está conosco, é ali onde ele está nos moldando para que nós não venhamos a cair, assim como o rei Davi caiu. Em um momento de fraqueza da carne, ele tomou escolhas de acordo com o que o inimigo queria que ele tomasse, e não de acordo com o que o Senhor, nosso Deus, tem nos orientado. As situações que nós realmente deveremos batalhar, realmente mesmo diante à frente daquele problema, deveremos tomar posições, deveremos ali estar combatendo, mas algumas, de acordo com a nossa fraqueza, de acordo com algo que nós não vamos conseguir lidar, devemos ser sábios como Jó e desviar do mau caminho, desviar do pecado. Se o pecado está à nossa frente, que demos a volta para não estarmos ali caindo no laço do passarinheiro. Eu sei que é muito difícil nós sermos fiéis em momentos de dificuldade, sermos fiéis ali enquanto tudo está dando errado, enquanto ali muitas vezes nós estamos como José, pensando que quando vai dar certo, de novo dá errado. Mas esse é o único caminho que nós temos, aprender o quanto antes, estarmos firmes o quanto antes, para poder estar preparado para quando chegar o tempo determinado, para que nós não venhamos a perder tudo aquilo que conquistamos. Davi, ele já estava conquistando tudo aquilo que Deus tinha dado em promessa para aquele rei, porém em determinado momento ali, enquanto ele poderia ser rei com tranquilidade até o findar de sua vida, ele acabou escorregando e cometendo o que cometeu contra Betseba. Pode não parecer, mas o preço é alto. Quando estamos ali em um local que Deus tem nos colocado e não nos mantemos fiéis ao nosso Senhor, não mantemos ali o entendimento, o discernimento e a sabedoria de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, isso vai custar caro. Isso muitas vezes vai tirar tudo aquilo que temos almejado na nossa vida. Com Deus não se brinca, nós devemos ser fiéis para com o nosso Senhor até o fim da nossa vida, pois nós não sabemos o que nós vamos perder se estarmos ali errando com Deus. E aqui eu não falo algo por puro interesse, mas quando nós entendemos o real valor da presença de Deus na nossa vida, nós só então poderemos ter força para continuar sendo fiéis. E é isso que eu quero te trazer hoje, durante essa semana, que você venha meditar sobre a sua fidelidade com o Senhor, sobre como você tem se comportado diante de toda essa diversidade, diante de tudo aquilo que Deus tem colocado no seu caminho. Será que você tem tomado decisões de acordo com o Espírito e com a palavra de Deus, ou se você tem tomado decisões de acordo com a sua carne, de acordo com aquilo que o maligno tem te ensinado, tem colocado no seu coração? Que você venha refletir enquanto ainda é tempo, enquanto ainda não perdeu tudo aquilo que Deus tem te dado, enquanto Deus não tem permitido que você se coloque em situações em que a espada estará presente à sua casa, em que você perderá tudo aquilo que é de bom na sua vida, para que você não venha perder, assim como Adão e Eva perderam o jardim do Éden, perder tudo aquilo de bom que Deus tem dado na sua vida. Que você venha ter muito mais força diante da adversidade e que haja com fidelidade e de acordo com as palavras de Deus. Eu te desejo uma ótima semana e rogo para que Deus venha abençoar você e sua família de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus.